Sejam todos bem-vindos. Eu sou a tia K, Karina Fernandes. Estamos aí com uma convidada super especial, a Andressa, que é psicopedagoga, e ela vai entrar daqui a pouquinho aí pra gente conversar. Então, já vamos lá. Você tem alguma coisa a respeito aí que você queira saber de psicopedagogia, né, música e desenvolvimento infantil? É o que a gente vai estar falando hoje, tá certo? Deixa eu ver se a Andressa, já vou chamar ela Sobre aqui, ó. isso. Oi, Oi, boa tarde. boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje falando um pouquinho aí da psicopedagogia, da música, do desenvolvimento infantil. Vamos Tia lá, André, gente. a gente se conhece de dia, né? Então, eu queria até agradecer o convite, né? Porque a gente se conhece já tem um tempinho e a gente trabalhou juntas, né? Há muito tempo atrás e continua aí nessa batalha, né? Obrigada pelo convite, viu? Pela oportunidade. Nossa, obrigada a você, porque eu falo, não é fácil a gente se expor, a gente falar um pouquinho da gente, abrir, É, né? Falo, a internet é o mundo hoje, mas não é fácil mesmo, não. é difícil, mas tem o outro lado também que as pessoas acabam conhecendo o nosso trabalho mais a fundo, né? Qual o objetivo, o que que a E, gente faz, né, na íntegra, o que que é, onde a gente chega, né? O que que a gente quer atingir. Então é muito legal essa abertura também. Tem os lados, tem um lado chato, mas tem um lado muito é, bom. Que a e eu internet ajuda. vou começar então. Primeiro, vamos apresentar um pouquinho do que a gente faz, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do Criança Batuta. Então, o Criança Batuta, ele vem de um projeto, como mesmo a Andressa disse, de muito tempo que eu venho fazendo. Eu desenvolvo a questão da música, desenvolvimento infantil e musicoterapia há mais de 20 anos aí. Não é por nada não, mas eu formei em 2000, né? Então a gente, só de formação já tem 20 anos, passa 20 anos. É melhor evitar falar esse tipo de É. coisa. E a gente conversando, né, Andressa? Eu comecei com 15 anos a trabalhar com música, com aula de música, e depois eu fui me formar em musicoterapia. E aí, nossa, veio pandemia, eu falei, gente, preciso levar algo para a internet. O ano passado trabalhamos com adultos, né? A ansiedade do adulto com a musicoterapia, o vibracanto, foi muito legal, cursos. E aí, bom, eu gosto de criança, é o meu mundo, né? Não é que eu gosto de adulto, mas é que criança tá ali. Eu acabo trabalhando com adulto porque o pai e a mãe, né? Não tem jeito. E também as professoras que chegam, as pessoas que querem saber. Então nasceu Criança Batuta. E vamos lá, E agora conta um admiro. pouquinho da sua área aí, do que você faz, como é que tudo começou. Então, eu quero até agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui e falar do meu trabalho, porque muita gente não conhece o que que o psicopedagogo faz, né? Às vezes acha que é professor de Normal, ai, professor de. me fugiu. Igual a Não, de escola, né? reforço, Tá, tá? tudo bem. Aula particular, Ah, mas isso é legal você ter Mas falado, né? não, então, tem muita confusão com isso, Apoio, né? lembrei o nome, apoio pedagógico. É apoio, reforço ou aula particular em si mesmo, né? Se Isso. tratando de clínica, né? Reforço seria institucional. Então, assim, o que que o psicopedagogo faz na clínica, né? Porque a gente pode atuar tanto em clínica, né? Que é o meu trabalho atual, que eu estou mais voltada para a clínica, e institucional. Institucional é apoio dentro das escolas, aos professores, orientação para professor, para diretor e para quem lida com a criança e está todo dia com ela lá, né, dia a dia. E, e um trabalho lá dentro também atingindo a aprendizagem. Agora, na questão da clínica, o que, que a gente faz? O psicopedagogo ele é responsável para identificar os aspectos que estão dificultando o processamento de novas informações para esse indivíduo, né? Aonde que está? A gente descobre aonde que está. Pode estar no contexto tanto escolar quanto no dia a dia, ambiente familiar, né?
Então, a gente Você vai em busca vai disso. fazer aquele diagnóstico, né, Sim, da causa, do ponto, né? Ah, não tá sim, aprendendo, mas por quê? Né? sim. E aí, aí a gente inicia com uma avaliação sempre, o processo é esse, né? Inicialmente é com uma avaliação, normalmente dura de 8 sessões, dependendo da criança, mas a média é essa, né? Sempre. Hum, E assim que a gente termina essa avaliação, a gente dá uma devolutiva para o responsável que te procurou, independente do motivo, né? Para explicar que a gente, qual o diagnóstico e fazer os encaminhamentos devidos, certo? E olha que legal que você está falando, porque muitas pessoas chegam e falam assim: você pode me ajudar, Tia Cá? Posso. Só que as pessoas acham que a gente tem uma pílula mágica, né? Ah, É, sabe aquela música ali, tudo vai se transformar. Calma, gente. Olha só. 8 sessões para começar um possível, né, um projeto levanta, aí, sim, levantamento do caminho a ser seguido, né? Porque a criança, num primeiro momento, o que o pai e a mãe conta, nem sempre é o que ela traz para você ali, né? sim, No contexto. E você começa a entender outros aspectos, não é isso? sim. Então, durante o processo avaliativo, a gente começa a ver a que ponto que a gente precisa puxar o novelo, né? E aí depois entra o processo de tratamento, que é a intervenção. Foi terminado o processo avaliativo, tem o diagnóstico, a devolutiva com os pais, aí começa o processo de tratamento, que é a intervenção, onde a gente começa a fazer o trabalho com a criança, né? Muito bom. Aí entra a questão, que eu acho que é muito importante falar aqui, a questão que a gente precisa da participação de todos os envolvidos, né? É o que a gente fala que o desenvolvimento infantil ele está ligado com a afetividade, com o cuidado, com os marcos do desenvolvimento, com a alimentação, né? Não é É, uma coisa. é, Normalmente, vê se você concorda comigo. Normalmente é assim. Ah, não andou. Aí procura o médico, procura alguém. é, Não falou. Ah, não escreveu. sim, Não é? Só espera sim, acontecer, não vai observando ao longo do processo, né? sim. E cada criança é única, né? Cada Sim, indivíduo é único, então a gente ainda bem. precisa, graças a Deus. Muito. E, e é E como isso, né? é que chega assim? As crianças normalmente vêm por indicação da escola, né? Ou os pais procuram. Como é que funciona? Porque no caso da musicoterapia, eu sou sempre a última, né? A hora que não deu mais Sim. jeito, faz musicoterapia. Mais ou É, menos assim, né? Que as pessoas acham que a gente vai ter uma mágica lá no final. E a partir da educação musical, a gente já vai observando isso, né? Às vezes a gente dá o sim. toque e tal, mas as pessoas não buscam. Como é que te procuram, né? Como é que chega até você? Então, a gente tem muita indicação, assim, a maior parte das indicações vem da escola. Porque os professores e coordenadores, eles conhecem nosso trabalho e Já estão sabem que, atentos ali, né? sim, e sabem, né, dependendo da criança, que a gente fala clientela que eles têm, eles sabem que eles vão conseguir ajuda no próprio trabalho deles com uma avaliação do psicopedagogo, enfim, ou até a intervenção. Mas vem também muito familiar, tem até mãe de paciente meu aí, obrigada pela presença, Ah, Cláudia. sejam bem-vindos. Venham conhecer todo esse trabalho que a gente está falando aqui, né? Sejam bem-vindos. Sim, Bem-vindos. e a gente também recebe indicação de outros profissionais, né? Neuro, sabe? É interessante essa parte também. Neuro, psicólogo, sabe? Então, é um conjunto. E esse conjunto de profissionais trabalham juntos na mesma questão. Muito bem. E Beijo, Cláudia. me conta uma coisa.
Quando você fez primeiro a formação em pedagogia, é necessário ter essa, porque às vezes as pessoas. Não, isso é legal falar também. A minha formação é em pedagogia e a pós em psicopedagogia, né? Mas não precisa ser necessariamente formada em pedagogia. Uma Para fazer. psicóloga também pode fazer a pós em psicopedagogia e faz o atendimento, no caso, né? Desde que tenha uma formação em humanas, que tenha a ver aí com esse processo, né? Porque não tem como, né? Mas eu não sei, tenho cá comigo, cá, ó, combinou? E você sendo pedagoga, você, principalmente nessa questão do rendimento escolar, você vai ter um olhar um pouquinho mais assertivo, né? Não que os psicólogos não tenham, mas é porque o tipo das matérias que são abrangentes na graduação fazem com que você tenha essa percepção, né? Então, eu acho que acaba enriquecendo o meu trabalho, né? E facilitando para mim. Você sabe que, eu não sei se eu já te contei, mas eu fiz pedagogia depois, né? Eu fui complementar, porque eu entrei muito cedo para trabalhar com música, né? Desde Olha a 15 anos. importância disso, né? E aí fui dar aula de música, aí fui fazer a musicoterapia, e no meio do caminho eu fiz mestrado antes, e depois eu fui fazer pedagogia. Porque eu senti necessidade de juntar tudo isso, né? E foi muito, 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 muito bom. Porque você amplia alguns conceitos que às vezes estavam falhos ali do teu trabalho. E acaba facilitando o seu trabalho, né? Com certeza. Sua visão é outra, né? É muito amplo. Muito legal. E me conta, quais são, assim, na maioria das vezes, né? Quais são os casos que mais chegam para você? E, assim, se tem alguma causa já mais específica, eu sei que cada caso é um caso, mas de repente tem alguma coisa que já é meio padrão, vamos por assim. O padrão é que chega com a dificuldade de aprendizagem. E o padrão... Geral, assim. Não tem assim, só na leitura, só na escrita, só na matemática. Não, mas nessa faixa etária. De 8 a 9 anos. A hora que a criança foi alfabetizada, né? Ou está pré-alfabetizada e não por tá algum conseguindo. motivo não consegue processar, não consegue sair dali e seguir. E aí começam as dificuldades, porque o que acontece? Chega muita família, assim, a gente tem contato com muita família, muitos pais, e também a parte da escola, né? Porque o psicopedagogo, ele também faz orientação na escola, né? Com os profissionais que estão lá com as crianças no dia a dia. Então, o que acontece? A alfabetização em si é muito complexa. Total. Né? Misericórdia. Eu falo que essas crianças estão sendo massacradas com essa pandemia, né? Quem está muito, estão sofrendo muito com isso, né? E vai ter umas sequelas aí. Se a gente já tem antes de pandemia, né? Que a gente, infelizmente, sabe que isso é problemático mesmo. Sim. Então, quer dizer, a mãe começa a procurar, né, ou a escola nessa parte. Não, alfabetizou para deslanchando. Mas aí, às vezes, na verdade, não está alfabetizado, de fato. De fato, né? De fato, porque a alfabetização não é só a leitura e os símbolos, né? Que a gente chama de símbolos, que são as letras, né? O contato com a leitura. Sim. É uma alfabetização superficial. Então, a alfabetização começa quando a criança consegue escrever, interpretar e saber o que está falando. Né? O Daniel está falando aqui, ó, esse é um grande motivo para prevenção, que é exatamente o que a gente está falando aqui. É prestar atenção na sua criança nesse processo de alfabetização, não esperar, né? Vamos antes já estimulando, né? É muito relevante eu falar uma coisa muito importante, a pré-alfabetização, a faixa etária lá da educação infantil, porque é lá que começa a alfabetização. Começa com a música, né? Com a brincadeira.
o faz de conta, o brincar, né? Então, E você é muito canta muita importante. música no processo, como é que é? Dentro Oi? do Não consultório. entendi. Não Oi, entendi. voltou? É que Desculpa. às vezes a internet dá uma Deu uma oscilada. cortada, é. Você usa muita música nesse processo dentro do consultório? Como é que isso vem? Você vê, né? Como é que é? É assim, eu uso música, não com muita frequência dentro do consultório, mas uso e indico muito, muito para todos os pacientes a musicalização. Acompanhamento de música, tanto profissional, que eu acho muito importante, muito interessante para quem pode, para quem consegue, eu acho de um grande ganho em todas as áreas, né? Tanto cognitiva, emocional, afetiva nem se fala, e tudo engloba, né? E então é isso. Eu não trabalho tanto, mas trabalho. Eu trabalhava bastante, assim, diariamente quase, dentro de sala de aula. Na sala Até, de aula parece que até na chama. parte, quando a criança está com bastante dificuldade, ou a maior parte da turma, a gente acaba trabalhando a música para a criança entender mesmo. Para a gente conseguir passar o contexto que a gente está com dificuldade, que eles estão com dificuldade, né? E É até de para, grande valer. às vezes até para você memorizar mais fácil aquele conteúdo, né? Porque Sim, já está provado, né? Dentro da doença de Parkinson, eles sim. colocam marcha, o ritmo de marcha, Ah, porque com que essa pessoa que já está com o Parkinson consiga estimular no cérebro o desenvolvimento do andar de novo de uma forma mais fácil. Então, o sim. ritmo, você põe ritmo, é o que eu falo. Fala ABC para ti inteiro, A, B, C, D, aí eles já mudaram a letra e esqueceram. Canta para mim, A, B, C, pronto, já vai até o final, sem É engasgar, muito importante. não é? É tanto para concentração no dia a dia, você trabalhar música esporadicamente, quanto para assimilar algum contexto, né? Algum conteúdo, exato. E Sim, quando você, assim, vê uma criança que, né, por exemplo, a gente está falando aqui vamos pensar nessa pandemia, tudo que essas crianças estão sofrendo. Eu não sei se chegou para você no consultório, mas a gente viu muito de perto aqui as crianças em sala de aula bem mais deprimidas, né, ou muito ansiosas, né? Tinha as duas coisas, sim, porque ansiedade e depressão são irmãs ali, né? sim, E, assim, uma dificuldade muito grande, lógico, desse pai e dessa mãe também está vivenciando toda essa loucura aí sim, ainda, né? Como é sim. que você, nessa questão aí de ansiedade, de depressão, como é que a psicopedagogia atua? Então, é muito importante. Eu acho que, assim, eu tenho certeza a procura, né, nessa parte psicopedagógica já aumentou durante a pandemia, e eu acho que a tendência é aumentar bastante. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente engloba tudo, né? Tanto a parte pedagógica, quanto a parte emocional, né? Isso. E é importante porque, igual você está falando, não adianta nada, essa criança está desestimulada, sem interesse nenhum, não está entendendo nada, porque, né, às Sim, vezes está lá no online assim, já olhou para o teto, já acabou. sim, E aí você vem com um trabalho de, né, é muito sensível, é sensibilidade é, de olhar essa criança e falar, peraí, a gente tem que fazer uma atividade diferente primeiro para ela entender sim, que é o mais depois a leitura, importante. não é? A Que leitura. a avaliação, né? Por isso que é a avaliação individual, porque cada criança a gente vai aprender a ensinar diferente, né? E seguir e ver, olha, dessa forma não está dando certo, por isso que está sempre em acompanhamento e orientação com os pais, né, responsáveis, e a escola. Hum. Mudar a forma como a escola lida com aquela criança em si, né? E Você também aquela perguntou que. em questão, pode Ah, falar. não, é que eu tô falando assim, às vezes a gente fala, acha que todo mundo aprende igual e não é, né? Então é aí Não, que entra
mostra mesmo essa diferença desse olhar, juntando aqui que a Aline está comentando, ó, as músicas nas aulas de física eram a única forma de gravar as inúmeras fórmulas. Aí, ó, então, o que a gente está acabando de falar, né? Que cada um aprende de um jeito, né, gente? Não dá para você achar que a criança, né? Ah, porque você é uma ótima professora. O que é ser ótimo, né? A gente está sempre se reinventando, né? E a criança precisa... Desculpa, só para não te... Não, continuando o seu pensamento, a criança precisa confiar em quem está com ela, em quem está ensinando, né? Ela precisa criar esse vínculo. Então, é muito importante também para os profissionais, primeiro, ter esse processo, né? Da conquista de cada criança individualmente, para depois ele atingir o que ele quer. Isso é bem importante e a gente faz bastante orientação na questão disso. Né? O olhar da criança que está com dificuldade, o olhar para a criança que está com dificuldade, né? Onde que eu posso ajudar aquela criança, né? Sim. O que eu ia falar é que eu não respondi a sua pergunta anterior, que a gente começa a falar. Eu falo demais. Você E aí a gente quer tentar explicar o máximo que a gente consegue, né? Enfim, você tinha perguntado sobre as crianças que estavam chegando no consultório, né? Isso. Na questão de ansiedade, enfim, depressão. Isso aumentou muito, até de pacientes que já eram meus antes da pandemia. Então, aí a gente precisa reformular, né, o atendimento, o foco do atendimento e, às vezes, até indicar para outros profissionais, porque a gente trabalha em equipe, né? Então, às vezes, até indicar um psicólogo, né? E eu indiquei, nessa pandemia, aula de música. Legal, musicoterapia também. Muito, é isso aí. Muito importante. O mais legal, assim, quando você fala, né, da criança, ela chega, aí você também tem algum tipo de atendimento com esse pai, com essa mãe? Porque você falou, você faz um diagnóstico, você vai dar um para eles, mas ao longo do processo, você também orienta esses pais? Ao longo do processo, eu estou sempre conversando com eles. Alguma coisa diferente que eu noto na criança, eu já entro em contato com o responsável, ou eu peço para eles qualquer comportamento diferente que eles tiverem, qualquer coisa que aconteça, é muito importante me passar, sabe? Porque o trabalho é em conjunto. Eu não consigo trabalhar sozinha e... tem gente fazendo pergunta. Eu não consigo trabalhar sozinha, eu não vou conseguir chegar no objetivo que a criança precisa. A gente depende da criança, né, em si, no retorno dela, dos pais ou responsáveis que estão acompanhando o caso, porque não adianta colocar em terapia e achar que já fez a parte deles. Não é assim que funciona, infelizmente. E a orientação, né? E a orientação, né, dentro das escolas, até para algumas síndromes de aspectos, né, diferentes. Então, a gente, às vezes, a própria escola não tem, né, orientação, ou não teve alguma pessoa lá para que está mais no caso, então eu atuo assim, sabe? Legal. Então, quer dizer, tentando ler. Deixa eu ler aqui, ó. A Ana ali falou, qual a diferença entre aula de música e musicoterapia? Aí a Marcela falou que também ficou com essa dúvida. Então, vou falar aqui primeiro. Gente, eu sou musicoterapeuta. O que é isso? É uma formação, uma graduação, onde a gente utiliza a música como canal de comunicação. Aí entra o que ela está falando. Pode ser crianças com vários tipos de necessidades e pode ser criança que a gente fala atípica, né? Então vem lá favorece
qualquer criança. Isso, não só criança, eu falo de criança porque é o que eu trabalho mais. Então, Que é mais transtorno o do que a gente está falando também, sim. isso, o transtorno do espectro autista, às vezes você fala assim, poxa, essa criança ela está precisando de socializar mais, de acalmar, de se comunicar Aliás, eu melhor. tenho bastante experiência com autistas, né? E a gente era É, até a Karina chegou a trabalhar um fizemos pouquinho com a junto, né? gente. Trabalhar junto e o curso, né? Juntos também aí. Faz bastante diferença, É. principalmente dentro da síndrome. E aí, assim, a musicoterapia, ela não tem foco estético nenhum. Tudo que a gente vai produzir musicalmente vai ser com objetivo terapêutico, para que essa criança dê aí um crescimento naquilo que ela está necessitando, né? Independente se tem ou não algum tipo de necessidade de deficiência. A musicalização, ela já trabalha com foco em você despertar essa sensibilidade musical para chegar num aprendizado musical mesmo, de um instrumento. Então, na escola, eu faço toda uma sensibilização de corpo, de voz, ritmos, timbre, né? A gente vai entrar com a questão de timbre, harmonia, melodia, e vamos estar começando o primeiro instrumento, além da voz, que é o coral, a flauta doce. Né? E aí depois a criança vai partir para onde ela quiser. Então a musicalização inicia esse processo musical de sensibilidade e a musicoterapia vai fazer esse canal de comunicação e trazer essa criança para aquilo que ela está necessitando no momento para desenvolver. Só que eu acho assim, as duas coisas, que é o que criança batuta estipula, que organiza e faz para a mamãe e para o papai, a gente cria atividades musicais que acabam musicalizando, só que com o objetivo, que a Tia K é musicoterapeuta, de melhorar esse foco, essa concentração, né? Melhorar essa ansiedade. E aí que nasceu Criança Batuta, porque eu juntei tudo que eu já faço, né? E com esse olhar mesmo, aí orientando esse pai, essa mãe, para que eles também possam fazer isso durante esse processo rotineiro da vida, de entender como estimular em alguns momentos. Você sabe que tem uma pesquisa que fala que se o pai e a mãe ajudam na tarefa escolar diariamente, ele tem um rendimento muito maior na escola. Por quê? Não é fazer para ele a tarefa, Eu gente. ia falar isso agora. É ficar junto, é participar É ativamente. mostrar interesse, né? Interesse, porque ele se sente que é acolhido, ele se sente, né, feliz com aquela pessoa que ele ama. Então é totalmente diferente, né? E aqui, ó, deixa eu só para aproveitar aqui as perguntinhas. A E Aline a falou, importância do errar também, né? Porque sim, a atividade, acolher. a tarefa escolar é para errar, é para ensinar, ela serve para isso, né? Então, eu acho que se eu não respondi direito aí, música e musicoterapia ficou em dúvida, no nosso canal do YouTube tem um vídeo só sobre isso, que eu falo musicalização, musicoterapia. E a Aline, ó, só para não perder as perguntas aqui, as crianças maiores de 10 anos que mostram um grande desinteresse pelo estudo, quando só faz por obrigação, tem como reverter essa situação? Como despertar a valorização deste estudo? Ah, uma pergunta aí, vamos lá. Tia Andressa, Sim. depois a tia Kai. Sim, com certeza. Na verdade, essa parte, assim, é muito legal essa pergunta, porque a maior índice de falta de interesse começa nessa faixa etária, né? Eles começam a ver que eles conseguem dar um jeitinho deles de empurrar com a barriga, né? E aí começam os maiores problemas de dificuldade, né? E aí é a faixa etária que você tá, que é mais cobrado, né? E na escola, no contexto escolar, né? Então eles começam a ter muito conteúdo e acabam se perdendo, né? E aí, como reverter essa situação e despertar a valorização desse estudo? Com muita paciência, com Muita. muita de todas as partes, tanto dos familiares, né? Quem está acompanhando tanto nas tarefas quanto no dia a dia, o estímulo, o incentivo todo dia,
e o porquê que eles precisam daquilo, porquê que eles precisam aprender, né? E também a escola tem que ajudar nessa parte. A escola faz a parte deles, né? Tem que ser interessante, é o que a gente fala, tem que ser significativo, né? Não adianta nada Sim, saber matemática se eu não sei a aplicação disso na minha vida, né? Então, de é, repente, perceber se esse conteúdo que a escola está colocando, se está tendo esse incentivo significativo do dia a dia da vida, porque a criança vai gostar muito mais de fazer um bolo do que fazer conta de matemática, né? E também, aí entra a tia Cá aqui. Pega o que teu filho está estudando, 10 anos, mais ou menos, eles estão, sei lá, em cada fase aí, né? Não sei. Mas vamos pegar lá, geografia, né? Que música que vai trabalhar isso de uma forma legal? Para isso é que legal. ele amplie esse conhecimento e não fica só na apostila, ou só no livro, ou só Sim, no que a professora disse. E isso é você, bem interessante. né? E a mamãe e o papai ali junto, fazendo essa pesquisa, entendendo, né? Então, eu ouvi a música, eu vou pegar cada palavrinha lá e destrinchar para ele. Aí a gente vai entrar Não no é fácil, Google. né, gente, no dia Ah, a dia. eu vou entrar Mas no Google. Tio Google é o máximo, tio Google, né? Ele sabe tudo. E aí eu vou colocar uma outra visão daquele estudo, né? é, Você vai ver, porque eu não sei se acontece, se você percebe isso. Quando nossas crianças, nossos filhos são menores, a gente fica do ladinho deles e quer. Eles começam a ter um pouquinho de autonomia, a gente para de dar essa atenção. E pode ser o sim. desinteresse da tarefa por isso também, né? Então, mas tem as duas partes. É, Tem os pais que ficam muito em cima, que a criança acaba é não tendo autonomia depois, ela fica que aí, insegura, aí gera uma insegurança muito grande. Então, sim. depois de continuar, parece que se não tiver ninguém por perto, não consegue fazer sozinho. Então, o importante é passar isso, né? Muitos pais trabalham também, às vezes não tem tanto tempo em Não, acompanhar as é, tarefas, que é são, dureza. às vezes, na maior parte, longas. Então, é assim, dar autonomia e falar, olha, eu nessa faixa etária, né, por volta dos 10 Sim, anos, você vai fazer, as suas dúvidas eu posso te ajudar, mas a tarefa é para errar. Errou, a professora vai rever, corri. corrigir e é ali que ela vai tirar as dúvidas dela. E às vezes tem muitos pais também que não sabem ajudar, dependendo do que foi pedido, né? Dependendo da tarefa, em alguma parte de matemática ou de, sabe, alguma coisa específica. Então, a criança acaba precisando fazer sozinha mesmo, porque ela tá ali, ela teve a aula, né? E aí ela acaba vendo a importância dela participar das aulas, Sim, e também né? pedir. E ó, uma coisa aqui, ó, Aí vai gerando uma, e na, sabe? E é na isso que os parte pais emocional, olha que importante isso, pedir ajuda, muito. né? Porque às vezes a criança Uhum. tem vergonha de falar com o professor que não entendeu. Então, Isso é muito mas aí isso é muitos casos da criança que os pais acabam fazendo tudo por ela, Não, aí é terrível, né? Porque aí né? nunca vai se desenvolver. Uma coisa é Ou você às vezes até ter os pais atenção que, com eles, que, mas com que cuidado, recriminam muito, sim. recriminam muito. É, Então a gente vê, né, tem que Andressa, ficar direto. atento, né? É, gente, eu já vi, assim, o Igor tem 12 anos hoje, mas antes até nessa faixa etária aí tinha uma amiga da sala dele, assim, que Nossa, eu até sempre assustei a hora que eu vi a foto. tão Nossa, grande. que eu vi pequenininha. É. Uma amiguinha da sala dele, ela sempre foi boa aluna e tudo mais. Ela tirava 9,5, o pai e a mãe já surtava. Surtava. A gente aqui em casa, a gente tem uma postura assim, olha, primeiro, ninguém precisa ter nota 10, mas também você não precisa achar que só a média tá legal. Porque não é questão de média ou não. Tem que passar de ano, tem que fazer a sua parte. Mas lembra que estudar vai estar no seu futuro. Se você aprendeu Sim, melhor agora, lá quando você for para a universidade, para um curso técnico, para trabalhar junto com alguém, isso vai estar ali te dando aquele apoio. Então, é o que eu falo para o sim. meu filho. O ensino
conteúdo, ele é muito mais amplo do que uma nota. Só que, infelizmente, o nosso sistema é de nota. Então, Sim. né, temos que pensar nisso. Eu falo para ele, é de 7 para cima, né? Quando acontece de um 7 para baixo, a gente vai analisar o que aconteceu, né? Sim. Aí tem que ver o que está acontecendo. Se isso Aí entra a pedagogia, né, com muita força aí, não é? Sim. Tem que ver o que está acontecendo. Se isso é uma nota esporádica, né? Ou se vem vindo assim, né? Porque Eu sei. o aprendizado, ele vai tendo, ele precisa de base, né? Então Isso. você vai construindo base em cima de base. Se vai ficando para trás, vira uma bola de neve. Aí você vai ver, quando você perceber, já Já é precisa tarde, fazer às vezes. talvez sim, mas a gente acredita que nunca seja tarde, né? É que demora muito, Mas né? às vezes é bem mais Eu dei uma ideia outro dia. complicado. A minha sobrinha está com 7 anos. No ano Hum, passado ficou no estado, não conseguiu alfabetizar, terrível, né? Assim, a situação foi muito ruim. E ela estava também com algumas dificuldades da consciência fonológica de algumas letras, estava trocando. hum. Aí eu falei, gente, precisa colocar essa Qual que é a menina para idade? 7 anos. Né? Ah, Então, o sete período anos. do ano passado ela teria início de alfabetização, que já foi aquele horror, né? Bom, e aí foi Logo onde eu iniciou a pandemia, né? Então, bem na pandemia. Aí ela mora com o pai e a minha sogra, né? Com a avó. E eu comentei com a sogra, ela precisa de uma fonoaudióloga urgente e precisa pôr ela numa escola que realmente vai dar atenção para essa criança. E ela fez a orientação que eu falei, você já vê totalmente o interesse dessa criança, o jeito que ela já tá, né? As palavras, que agora ela já está também em fono. Então, gente, é um conjunto, não dá para você esperar. E a minha sogra não estava com essa consciência. Ah, é criança. É criança, mas se ela não se desenvolver agora, ela tem 10 anos, ela não aprendeu a ler, ela não aprendeu a escrever, ela não está escutando direito a fonologia, né, os sons, ela não vai fazer nada mesmo, a gente vai demorar muito mais, que é o que a gente está falando aqui, né? Deixa eu ver, tem mais umas perguntinhas aqui. Ô, gente, olha, a Zuzu, adoro a Zuzu. Obrigada por estar por aqui, viu? O Daniel tá falando aqui, videogame é um terror? É? Como é que é? ai, é um terror para nós. Ai, eu preciso falar disso, tá? Não tem como escapar. Então, não tem como a gente tirar, né, totalmente, 100%. Não, Jogos em geral. eu já Mas, desisti de tirar totalmente. mas é negociável, né? Então a gente tem que Negociar. negociar. Tanto o tempo de jogo, quanto eu converso muito, eu indico muito, né, com meus pacientes, eu converso com os pais muito a respeito de rotina. Isso é assim, Você falou com isso. todos. Eu falo sempre, o povo acha que eu estou, né? Ah, não é só isso, não. Não tem como trabalhar sem rotina. Isso assim, são com todas as famílias. Rotina semanal e cada paciente, cada criança ajuda a fazer. Sabe? Não é o pai, a mãe, É o um responsável chegar com a planejamento. rotina pronta. Isso. Né? E eu até indico para que as crianças menores, como ainda não sabem escrever, faz um desenho ali, a hora do banho, faz um bichinho, Ou faz uma uma coisa, colagem, sim. colagem, porque isso estimula ela a entender que é legal ter aquele compromisso. A gente está Sim. trabalhando aqui, ó, coisas pessoais, né? E Do dia a quanto mais dia. cedo a gente começa com esse trabalho, mais fácil a gente atinge o que a gente quer. Né? Mais fácil, né? Porque reeducar é mais É difícil. mais trabalhoso. Então, eles sempre Como começam é que com uma. dado lá que Hã? cavalo, como é que é? Cavalo velho não pega pasto, não, vaca velha, boi velho não pega. Tem esse ditado mesmo, né? Ai, Mas é ai. mais difícil, né? Então Muito. é sempre interessante fazer esse semanário
com o acompanhamento da criança, desde o acordar até o final do dia. E aí ela saiu fora da rotina, não cumpriu com alguma responsabilidade, ela tem perda ali. Ela vai E perder tem que alguma ter, coisa. exato. E tem que ter. Se a gente fala disso, tem a psicologia cognitiva, trabalha muito Sim. sobre essa Meu olho questão não para. comportamental, né? Falei errado. Sim. Mas a gente não está falando de. Não é questão de moldar comportamento, mas é de hábito, é de responsabilidade, é de estar na sociedade. Porque quem Sim. está na sociedade tem rotina, tem responsabilidade, tem consequência, Sim, né? e é importante também mostrar isso para eles, né? Eu falo para os pais, eles vendo vocês e vocês mostrando e falando, porque vocês também trabalham, vocês também têm que cumprir, são deveres e direitos. E isso, a gente nasce com isso e vai morrer com isso, não tem como. Exatamente. E quanto antes André, eles aprenderem, melhor, melhor. Só para a né? gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu Hum. quero que você fale para mim se tem algum caso aí específico que deu aquela marcada, que foi mais difícil, e também que a música foi algo ali que fez diferença nesse momento. Vamos ver se você lembra alguma coisa que a gente não combinou nada, né, gente? Estamos aqui meio no É, improviso. sim, no improviso, né? Então, tem vários casos, né, que a música marcou e marca e faz grande diferença. Mas tem um caso específico que é uma criança com TEA, né, o transtorno do espectro autista, que para ele fez uma diferença muito grande. Já foi meu paciente, hoje, atualmente não é mais, mas é assim, transformou assim, da água para o vinho. E às vezes a família, quando a gente faz algumas colocações para a família, vamos tentar isso, e a gente vai mudando as orientações e a rotina para ver o que aquela criança responde, da melhor Sim, forma que ela responde para o tratamento, né, da aprendizagem. Então, quando a gente sempre coloca a música, rende. Porque é esse conjunto que eu falo, né? Tanto na parte da aprendizagem, quanto mexe com o emocional, diminui a ansiedade, a depressão, isso em qualquer idade, né? Então, principalmente nos momentos que a gente está mais precisando. Que a criança está precisando de colo, de acolhimento, porque chega um ponto que a criança, ela começa a não aprender mais, a não desenvolver mais em todos os aspectos, não só cognitivo, por conta da baixa autoestima, exato. Né? Não né? consigo. Não, ai, tô Ela cansada. começa a ter bloqueio mesmo. E aí tem um trabalho muito incrível com música, né? Faz parte. Eu sou suspeita, mas é isso aí. Ah, e tem uma coisa que eu quero comentar também aqui. Eu comecei a trabalhar com idoso também, né? O psicopedagogo também Trabalha pode nessa área. Olha, não sabia. fazer, Olha, sim, fazer atendimento com pessoas idosas na parte cognitiva e emocional também, porque eles acabam ficando muito depressivos, né? E às vezes em sim. casa. E eles têm muita dificuldade de concentração, perda de memória, né? Então, a gente trabalha muito a música também. Ah, isso mesmo. Eu As quero. lembranças, né? Nossa, Alzheimer, né? E estudos com a musicoterapia Sim, aos montes. Eu tive pacientes com Alzheimer. Tinha uma em especial, ela tocava piano. Ela não lembrava o nome de um filho, mas ela tocava todas as músicas e cantava tudo, né? Porque a questão da música, ela vai atuar nessa memória, né? Que a gente fala lá ancestral, né? Anterior, e ela também sim, vai acabar fazendo com que ela desenvolva o cérebro como um todo. Então, estimula várias muito, partes, né? Então, é muito, muito muito, legal da muito. gente estar trabalhando. Eu falo assim, música, gente. O musicoterapeuta vai ter um foco, o professor de música vai ter outro foco. Mas a música é de todos, né?
Então vamos pôr música, vamos fazer isso acontecer na vida da gente, né? É Eu não sei se a Michelle aqui, você conhece? Falou que já estou fazendo com a Maju. Será que é essa questão da música? Ah, sim. A Maju, gente, ai, um beijo. A Maju tem dias. Então, parabéns, Mi. Parabéns. Tá vendo? Já é uma forte candidata a ter mais facilidade, né? Já trabalhando desde que nasceu, praticamente. Ah, é. Olha que legal. A gente fala isso. O desenvolvimento infantil começa na gestação, gente. A gente já Sim. pode começar a trabalhar com a parte de música, que vai ajudar no sono do bebê, nas cólicas, na ansiedade dessa criança e também da mãe e do pai, com certeza, né? Vai ajudar em tudo. E é o primeiro, é o que a gente indica de início, né, para a criança. Como trabalhar música sempre, desde pequenininho. Olha que gostoso. Contribui Meu bastante. amor, estamos no final, já estamos aqui quase uma hora, deixa eu ver. Quase uma hora, ó. Rendeu. Olha, até no parto, ó. Isso, ó, a tia K trabalha com as gestantes, né, com as mamãezinhas. A gente faz uma playlist, aí essa playlist tem a ver com a musicoterapia. E a gente tem todo um desenvolvimento para que essa playlist seja voltada para essa mãe, para esse pai, né, e consequentemente esse bebê. E lá por 21ª, 23ª semana já começa essa audição do bebê. E você vai fazer com que essa criança tenha uma memória auditiva. Então, por isso que a criança ouve a voz da mãe, para ela é o quê? É a coisa mais linda do mundo, porque é o que ela teve mais contato o tempo todo com os sons que a mamãe ouvia e a voz da mãe. Né? Então, cantar para o seu bebê, colocar uma playlist, fazer isso desde a gestação, muda totalmente essa criança. E aí, as mamães que sofrem com soninho, ajuda no soninho, com a cólica, ajuda na cólica. E prematuros, tem vários estudos falando que ajuda na parte de sucção. A criança que vai ouvindo a mãe cantando, ou uma playlist que foi feita, ele sai mais cedo também da UTI neonatal. Então, gente, música é bom demais, tem jeito não. Não tem. Ah, eu sou apaixonada por isso. Gente, olha, estou muito feliz por todos que participaram. Quem vai ver gravado também. Fiquei muito feliz, viu, Andressa, dessa sua participação. Eu falo que às vezes a gente tem um pouco dessa coisa de falar, mas você viu como é gostoso. Eu estou muito feliz que você trouxe para a gente conhecimentos que a gente, né, às vezes não sabe. Então, para a gente fechar aqui, ó, qual que é a sua dica aí para essas mamães que estão passando esses perrengues, principalmente agora nessa pandemia danada. E também essa questão de não esperar, né, acontecer a coisa. O que você sugere? O que você dá de dica? O que eu tô orientando meus pacientes, a família, enfim, os responsáveis que é natural, né? Não precisa se descabelar, não precisa. É natural que a criança vai ter uma queda no rendimento, né, em todas as áreas, emocional nem se fala, mas que a gente vai revendo, vai trabalhando e depois a gente vai recuperando aos poucos. Não ter tanta cobrança, porque a criança já está com essa pressão psicológica muito grande, né? E tá atento sempre. Qualquer desvio de comportamento é um dos principais fatores, né? O corpo fala e é. E é isso. E tá sempre orientando, sabe? Buscando ajuda. Eu acho que quando vê que não consegue, busca ajuda. Sim. Né? Nem que for uma orientação. É isso, gente. A gente às vezes não dá conta sozinha, né? Sim, nossa, e nós somos mamães. A gente sabe, a gente não é obrigada a dar conta sozinha. Isso eu falo muito para os pais. Então, às vezes eu passo isso muito para eles. Vocês são ser humano. Ser humano também erra. Eles também precisam errar, né? E isso é importante até para os filhos reconhecerem isso, né? As frustrações, né? Nós todos temos que... É importante, né?
Faz Sim. parte da vida. E como é que o pessoal te acha? Aqui, ó, no Instagram é Ai, arroba no Insta. psicopedagoga. Ah, Peraí. Até, ó, psicopedagoga.andressa. É é isso? isso. E aí tem o Podem, WhatsApp. quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, pode me chamar. Tem telefone, tem e-mail também, E isso, pode entrar tá? em contato para agendar alguma coisa aí com a Andressa. Obrigada aí, gente, ó, pelos comentários. Nossa, eu fiquei muito feliz, viu? Andressa, mais uma vez eu quero agradecer. Vamos combinar assim, depois a gente organiza melhor para fazer um workshop, alguma coisa aí Sim, para as mamães, para as pessoas que estão precisando. E eu fico muito feliz, viu? Adorei saber mais da psicopedagogia, porque às vezes a gente tem uma noção, mas tanta coisa que eu aprendi hoje aqui, viu? Muito feliz por você ter aceitado o nosso convite aí eu para que estar aqui. agradeço, viu? A oportunidade, mesmo assim a gente não tendo tanta facilidade de falar assim ao vivo, pelo menos a gente tem a oportunidade de as pessoas conhecerem o trabalho, né, do psicopedagogo, né? Diferenciar. Com certeza. E mamães, papais, não espere. A tia Andressa falou, não espere a tua criança ter problema. Vou prevenir. Você percebeu algo diferente? Já busca uma orientação, mesmo que for uma conversa, né? Sim. Que essa conversa, um outro olhar, porque nós, Às mamães, vezes, às vezes não é nem com a psicopedagoga, né? Às vezes a gente conversando, eu falo, olha, é melhor você procurar, eu indico, né, o melhor uma profissional. É, isso mesmo. é isso. Gente, ó, beijo. Obrigada por Beijo, todo mundo que beijo, participou, que participação de todo perguntou. mundo. E quem vai ver gravado, comenta aí que a gente responde depois, né? Falou? Qualquer dúvida pode chamar. Beijo, Karina, Obrigada, obrigada, viu? gente. Beijo.